Oi, queridos! Aqui é a Gi para mais uma parte das aulas de redação sobre repertório sociocultural e interdisciplinaridade. A primeira aula foi sobre citação e a segunda aula foi sobre contextualização e dados estatísticos. Então, o vídeo de contextualização está na parte 1 dessa aula e esse vídeo aqui é da parte 2, a parte dos dados estatísticos. Vamos lá, então, aprender sobre eles? Então, vamos lá para a parte de dados estatísticos dessa aula de repertório sociocultural. Eu vou começar esse vídeo do ponto que a gente parou no vídeo de contextualização, que foram essas dicas importantes. Vocês devem usar a citação ou contextualização, né, um desses dois recursos, na introdução e nos 2 parágrafos do desenvolvimento. Então, isso é muito, muito importante para que a gente argumente bem. Então, isso significa que não basta usar uma citação na introdução e aí você já conseguiu os pontos para o repertório sociocultural. Não, você tem que usar, né, ao longo da sua redação, nos 3, de preferência nos 4 parágrafos. Bom, e os dados estatísticos também são uma forma da gente argumentar, da gente embasar, na verdade, o nosso argumento. E no Brasil, uma excelente fonte da gente obter aí esses dados e apresentar esses dados estatísticos é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IBGE, a cada 10 anos, realiza um censo no qual ele vai de porta em porta, né, da população brasileira e realiza, né, um questionário bem grande, bem abrangente, né, no qual, a partir dos resultados desse questionário, né, desse formulário, o IBGE consegue traçar, né, o perfil da população brasileira. E esse censo, então, ele é realizado de 10 em 10 anos. Portanto, o último censo foi realizado em 2010, então eu vou trazer dados do censo de 2010 para vocês. E o censo de 2020 eu ainda não tenho muitas informações para falar para vocês, até também por conta da pandemia, mas essa questão dos dados estatísticos, né, e da realização do censo, de como vai ser, também é algo muito importante politicamente. Então a gente tem que estar atento de como é que vai ser essa questão do censo de 2020. Qual no caso do censo de 2010, que é o que a gente tem já o resultado, é o último que a gente tem, sobre educação, qual é o perfil, né, que foi traçado pelo IBGE, né, da população brasileira. 8,3% da população acima de 15 anos é analfabeta. Esse é um dado importantíssimo, essa porcentagem já foi maior nos últimos anos, mas ainda assim, em 2010, esse número, né, essa porcentagem é alta, 8,3% da população acima de 15 anos é analfabeta. Além disso, 44%, né, quase metade da população, não possui o ensino fundamental completo. Isso também é um dado importante, uma estatística importante, porque mostra que, mesmo que o acesso à escola esteja sendo ampliado nos últimos anos, a gente tem a dificuldade em relação à permanência e também à disparidade da série que se encontra e que é esperado que o aluno esteja e a qual ele realmente está cursando. Então, isso leva a esse dado estatístico aqui, né, de que quase metade da população não possui o fundamental, né, não completou os 9 anos do ensino fundamental. Além disso, 11% da população consegue chegar na universidade. Esse é um dado do IBGE, do último censo também. Então, é uma parcela pequena da população que consegue chegar à universidade, o que faz a gente refletir sobre as questões de acesso e depois a gente também reflete sobre as questões de permanência na universidade. Por quê? Porque desses 11%, 7,9% consegue se formar, ou seja, a gente tem 3% aí que não consegue. Então, a permanência na universidade, ela também tem que ser uma parte de atenção do governo para que as pessoas possam concluir os seus estudos. E desse total, 5,5% apenas são negros. Aí reparem o seguinte, esse é o dado, né, do censo de 2010. Em 2010, a política de ações afirmativas nas universidades ainda não era amplamente, né, aplicada nas instituições, né, de ensino públicas. Então, com isso, imagina-se, né, que para o próximo censo a gente vai ter uma diferença, né, um aumento no percentual de pessoas negras nas universidades,
justamente pela questão da política de ações afirmativas. Agora, esse dado, inclusive, ele vai ser muito importante, né, quando ele for obtido, para a gente avaliar como é que está acontecendo essas políticas de ações afirmativas, certo? Porque a gente sabe que tem diversas questões associadas, as cotas elas são raciais e sociais também, então a gente vai ser uma boa forma de observar, né, quais são as formas que a gente pode ampliar o acesso da população à universidade em todas as suas estruturas sociais. Dados do IBGE sobre moradia. 43% dos domicílios não possuem rede de esgoto. Esse dado, né, sobre moradia e saneamento básico também. Esse é um direito que é garantido pela Constituição, né? Se refere também a saneamento, a moradia, a saúde, né, a dignidade humana, e quase metade, de novo, dos domicílios brasileiros não possuem essa rede de esgoto. Então também é um dado alarmante que pode ser utilizado, né, como embasamento nas redações, por exemplo, né, sobre saneamento básico, habitação, temas relacionados a esse, por exemplo. E sobre cultura, 56% dos municípios possuem projetos relacionados em prol, né, da leitura, da cultura. Só que, o que isso mostra? 56% é mais da metade, só que a gente também pode olhar, né, o copo meio cheio e o copo meio vazio também. Isso significa que quase metade dos municípios não possui, né, nenhum projeto relacionado a isso. Então isso afeta na questão da cultura, também pode ser utilizado, né, um dado estatístico importante para avaliar o perfil da população brasileira. Sobre trabalho, lá em 2010, 26% da população trabalhava mais do que as 44 horas semanais. E as 44 horas semanais era a carga máxima da CLT, né, em vigência aí em 2010. Esse é um dado que mostra aí, já começa a traçar a questão do trabalho informal, a questão da população ter que trabalhar assim, mais do que a jornada, para poder manter aí, para ter o seu sustento, para ter um mínimo de sustento, né, em casa, para sua casa. Além disso, 58% da população não possui carteira assinada. Esse é um dado do censo, né, de 2010 do IBGE. Aí uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é que esses dados do trabalho, né, como vocês podem ver da década, né, de 2010 até aqui 2020, eles certamente estão mudando bastante, né, e ficando cada vez mais, a exploração e o trabalho está sendo cada vez mais acirrado, né, o desemprego tem aumentado, a questão dos trabalhadores da forma informal, né, a informalidade tem aumentado também, e para isso, para analisar isso, a gente tem que procurar, né, outros dados de outras fontes, né, relacionadas ao trabalho, além do censo de 2010, para que a gente possa traçar aí esse perfil, certo? Bom, mais fontes que a gente pode utilizar para os dados estatísticos. A Unesco, né, que é a União das Nações, né, no sentido educacional, científico e cultural. E aí, então, a Unesco dizia que um jovem negro tem 2,5 vezes mais chances de ser assassinado que um jovem branco. Isso também, né, muito importante nas redações que falem do tema de racismo e outros temas sociais, né, do Brasil. E a FAO, que é a Organização da ONU de Comida e de Agricultura, de Alimentação e Agricultura, ela diz que entre 2000 e 2010, 70% das derrubadas das florestas foi causada pelo agronegócio, né? Isso faz a gente pensar, né, qual seria esse número agora, né, em 2020? E segundo a FAO também, 30% dos alimentos que vão para o lixo poderiam ser vendidos ou doados. Então, a questão da fome, a questão da alimentação, da segurança alimentar pode ter esses dados, né, para embasar o nosso argumento a respeito desses temas. Bom, para fechar aqui esse vídeo, a atividade dessa semana é reescrever uma redação sua, uma redação que você, né, já tem escrito aqui para o pré, acrescentando citações ou contextualizações ou dados estatísticos em todos os parágrafos em que não houver. Então, essa atividade é para a gente exercitar aí, né? Durante essa atividade, lembrando, vocês podem consultar os slides, né, e os vídeos aqui sobre as citações, contextualizações e dados estatísticos, né, sobre o repertório sociocultural. Recomendo, dou essa dica
de vocês fazerem uma folhinha, aliás, fica aqui a dica, uma folhinha com as citações que vocês mais gostaram, que vocês, né, acharam interessante. E, enfim, então esse é um resumo do episódio de hoje. A gente viu no primeiro vídeo exemplo de contextualizações históricas, filosóficas, sociológicas e culturais. E nesse vídeo aqui, a gente viu dados estatísticos para diversos eixos temáticos do Enem. A gente viu dados estatísticos para educação, para trabalho, para moradia, para cultura e alimentação. A gente viu que o argumento embasado, a gente consegue embasar melhor o nosso argumento utilizando citações, contextualizações e dados estatísticos e utilizando um desses 3 recursos em cada um dos parágrafos, né? A gente consegue melhorar a nossa nota na competência 2 do repertório sociocultural. Um detalhe importante é que os dados estatísticos eles devem ser utilizados nos parágrafos do desenvolvimento, porque é onde você vai estar explicando mesmo. E na introdução fica mais para citação ou contextualização, que cabe melhor para apresentar o tema. E a atividade de hoje é reescrever, né, dessa semana, na verdade, é reescrever a redação acrescentando citação, contextualização, dados estatísticos onde não tinha. A dica da aula de hoje as dicas, na verdade, são: estude esses exemplos dessa aula, né? Procure o censo de 2010 no Google, do IBGE. Veja se você pode usar alguns dos exemplos aqui, alguns dos exemplos, em alguma redação que você já tenha escrito. Procure também outros dados estatísticos na internet foi ótimo. Procure outros dados estatísticos na internet de temas que sejam de seu interesse, por exemplo. Então, se você tem interesse em algum tema específico, procura dados na internet, procura quais são as fontes. Eu posso ajudar vocês com isso, vocês podem me mandar mensagem, né? Quais são as fontes, né, científicas, fontes seguras sobre esses dados. E a dica aqui de ouro é a seguinte: façam uma folhinha com as citações, com as contextualizações, com os dados que você olhou aqui e achou mais interessante. Fazer essa folhinha vai ser muito bom para você fazer suas redações enquanto você treina em casa, né? E aí, quando você chegar no Enem, né, por estar na folhinha, por você consultar ao longo até chegar, né, o dia da prova, até lá essas citações vão estar mais consolidadas aqui na nossa cabeça. E aí a gente consegue com mais facilidade, né, lembrar delas, né, na hora da redação dos simulados, por exemplo, que é quando a gente não pode consultar. Bom, calendário da redação em agosto é o seguinte: agosto promete. A gente tem aulão de tema, né, que foi no 1º de agosto, foi sobre ditadura. O aulão de redação nota 1000, dia 8/8, então, essa semana a gente tem esse aulão de redação nota 1000, analisando a pedidos, né? Se vocês gostarem, então a gente vai repetir esse aulão, vai com outras redações, outro tema. E a gente vai ter o aulão de língua portuguesa e redação no dia 22 para ajudar nas questões de pontuação, de vírgula, de gramática, para ajudar na nossa redação no Enem. Recados gerais para vocês: as monitorias vão ser às quartas, às 5 horas, por WhatsApp. Então, às 5 horas a gente vai ficar disponível para vocês tirarem dúvidas, mandarem as dúvidas no WhatsApp pra gente. Não entendi a correção dessa redação aqui, como é que eu posso melhorar naquele ponto ali? Mandem essas dúvidas pra gente, às quartas, às 5 horas, que a gente responde. E a gente vai ter essas videoaulas gravadas daqui pra frente. Um beijo, pessoal, e até a próxima aula!